Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estar aqui conosco nesta tarde. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunir e podermos falar contigo e elevar os nossos corações em adoração a Ti, porque digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória. E nós Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é a fonte de toda a vida, é a fonte da luz, é a fonte da vitória, e estamos aqui confiados em Ti, desse lado da vida, sabendo que em algum tempo estaremos do outro lado da vida, olhando para trás e vendo como o Senhor nos guiou em cada passo desta caminhada, como o Senhor foi presente nos momentos de dificuldades, e seremos eternamente gratos pelo Senhor ter nos chamado, ter nos abençoado, ter nos perdoado e ter nos dado vida eterna. Senhor Deus, rogamos agora que a palavra que será lida tenha do Senhor o poder vivificador, para que seja vivificada em nossos corações, e que o Senhor abençoe, ó Deus, cada pessoa aqui presente, cada um que também pela internet participa, e aqueles que haverão de ouvir ainda esta fita, que o Senhor possa grandemente os abençoar, que os pecadores possam se arrepender, que haja conscientização na vida de cada um, Pai, pois rogamos a Ti a Tua completa direção, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Boa tarde, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Já foi apresentado aos visitantes e nós desejamos a todos que Deus grandemente abençoe. Deus abençoe também o pastor Gilberto, que está aqui conosco. É um prazer poder tê-lo juntamente conosco nesta reunião. Cada culto é uma reunião especial para o povo de Deus, né? Porque cada culto você vem para ouvir a Deus. Não só ouvir, mas também falar com Deus e prestar a Ele a tua gratidão, né? Que todos possam sentir-se bem em nosso meio. Então vamos ler Gênesis capítulo 24, versículo 58 ao versículo 66. Gênesis 24, versículo 58 ao 66. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente
possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Deus abençoe sua palavra, podeis assentar. Nós queremos esta tarde continuar naquele assunto que falamos na vigília, né? Ali próximo da meia-noite, quando falamos sobre a expectativa. Então, havendo uma expectativa dos dois lados, do lado de Rebeca e do lado de Isaque. E nós trouxemos esse exemplo para os dias de hoje, quando deve haver uma expectativa no coração da noiva. E sabemos que da parte do nosso Isaque, o Senhor Jesus, sabemos que ele está realmente nessa expectativa, não de agora, mas desde que ele subiu. Até podemos dizer antes mesmo dele subir, porque quando ele tomava da ceia, ele já expressou a seus discípulos essa expectativa, e ele disse: desde já eu me angustio, até que tome convosco da ceia nas bodas do Cordeiro. Ou seja, ele estava ainda com os discípulos, com os filhos, mas já estava saudoso daquele momento final, aonde haveria aquele encontro, aquele casamento. Então, nós queremos tratar um pouco disso, trazendo para nós como que uma pergunta aos nossos corações: como está a tua expectativa referente a esse grande evento? Hoje pela manhã, nós falamos, quem estava aqui na escola, nós tomamos a mensagem Abraão e sua semente depois dele, aonde o profeta mostra que Abraão, nosso pai na fé, ele teve 3 etapas na vida dele, exatamente como nós também, sementes de Abraão, passamos por 3 etapas. As 3 etapas na vida de Abraão está: primeira em Gênesis 12, segunda em Gênesis 15 e a terceira em Gênesis 17. E essas 3 etapas têm que haver na semente de Abraão. Em Gênesis 12, Abraão foi chamado por graça. E ali ele foi justificado quando ele saiu da sua parentela. É o que aconteceu comigo e com você. Quando por graça fomos chamados e saímos do mundo para agora uma caminhada com Deus. Em Gênesis 15, Abraão, Deus estipula a ele que ele sacrifique aqueles animais, parta no meio. Ali foi a santificação, a segunda etapa da graça, porque santificação somente por sangue. E quando você é santificado, aí você então está apto ao terceiro passo da sua vida, que é receber o Espírito Santo. E foi o que aconteceu com Abraão em Gênesis 17, verso 1, quando ele encontrou com o Todo-Poderoso, o El Shaddai. El Shaddai quer dizer aquele que tem seios e amamenta. Ou seja, Deus agora iria nutrir Abraão com a sua própria vida.
E o profeta disse, quem estava pela manhã, ouviu nós lermos, ele diz: isso é o batismo do Espírito Santo para nós. Quando você encontra com o Todo-Poderoso na tua alma, e você passa a viver pela vida dele, aí você chega no ponto principal da vida cristã. Porque somente depois, eu quero que vocês prestem atenção nisso, somente depois que Abraão encontrou com Deus em Gênesis 17, e que ele foi nutrido pela vida de Deus, somente ali ele foi capaz de se rejuvenescer. Porque havia uma necessidade de Abraão rejuvenescer, voltar a ser jovem, assim como Sara tinha que voltar a ser jovem. Não deixe escapar essas pequenas coisas, porque voltando a ser jovens, eles podiam receber o filho. E o profeta mostra que para nós o filho é Cristo, o qual nós receberemos ele na sua segunda vinda. E o profeta diz: mas antes de Abraão receber o filho, ele passa pela justificação, Gênesis 12, ele passa pela santificação, Gênesis 15, e ele vai ao batismo do Espírito Santo, Gênesis 17. E aí então ele é rejuvenescido para poder, tem seu corpo transformado para poder ter o filho. E o irmão Brana dizia: a única forma da igreja encontrar o filho é se ser transformado. E aí ele diz assim: então, quando você é transformado, após a transformação de nossos corpos, como Abraão e Sara teve os corpos transformados, aí sim podemos encontrar o filho aonde? Alguém lembra? Nos ares. E aí o profeta enfatiza, e ele rebate bem, ele diz: nos ares, não na terra. Ele diz: não podemos encontrá-lo na terra, mas nos ares. Por essa razão, nós cremos que estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Porque nossos corpos não foram transformados. E mesmo que nossos corpos fossem transformados, nós não poderíamos encontrar com Ele na terra. Então nós o encontraremos nos ares. E ali será o encontro para o casamento. Porque quando você vai em Gênesis 15, os animais são partidos para fazer o pacto. E nesse pacto, depois, esse pacto estava apontando para o Calvário, quando Cristo foi partido ao meio. E o profeta diz assim: e o seu corpo foi ao trono para fazer intercessão por nós, e o seu espírito veio à noiva. E então haverá uma união das duas partes, quando? No rapto. Quando nossos corpos transformados sobem a encontrar com Ele nos ares, para essa unidade, esta união, este casamento, aí sim nós podemos ir a bodas do Cordeiro. Agora, se alguém diz que estamos casados, aí vem a questão: cadê nossos corpos transformados? Porque não há como casamento, eu falava essa manhã, é uma compatibilidade em todos os sentidos, e precisamos ter um corpo igual ao dele. Hoje nós estamos casados pela palavra, comprometidos pela palavra. Assim como um casal, quando está namorando, eles têm um noivado e eles dão a palavra um ao outro, mas eles não estão unidos. Amém? Então o casamento é aquele encontro com Cristo nos ares, e aí vamos às bodas do Cordeiro. E essa expectativa tem que haver, tem que estar no coração de cada um de nós. Se não há expectativa, irmãos, não há esforço. E Satanás tem lutado de todas as formas para quebrar a expectativa, para adiantar as coisas, para levar a fé das pessoas a uma fé virtual, algo imaginário. Já temos, conseguimos, estamos casados. Mas como estamos casados e não fomos transformados ainda? Agora somos esposa, agora a misericórdia está na noiva, porque ele desceu, ele veio e houve um casamento. Aí você está fazendo uma doutrina católica, jogando a intercessão para a mulher. Mas a Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que está onde? No trono de Deus, fazendo intercessão por nós. E haverá esse grande encontro. E eu estou esperando por esse grande encontro.
E eu creio que cada um de vocês estão esperando por esse grande encontro. Mas se não houver uma expectativa, não haverá encontro para aqueles que não estão em expectativa. E é esse ponto que eu quero enfatizar essa tarde, para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver se realmente estamos na expectativa do grande encontro com Cristo nos ares. Porque o grande problema é as pessoas se preocuparem com aquilo que pertence a Deus fazer e esquecem daquilo que pertence a eles fazer. Abraão não tinha que se preocupar em como ele teria um filho sendo velho. Esse era assunto de Deus. Abraão tinha que se preocupar nas 3 fases da sua vida: justificação, santificação e receber o Todo-Poderoso na vida dele. Fora o restante pertence a Deus. Qual é a preocupação da igreja hoje? É saber se tem passado por as 3 etapas da graça, se está sendo nutrido pela vida de Deus, se tens recebido o batismo do Espírito Santo. Aí sim, como eu disse hoje pela manhã, quando Abraão recebe o Todo-Poderoso em Gênesis 17, o carretel da vida começa a enrolar, ao contrário, não desenrolar, mas a enrolar de volta, e a vida dele começa a voltar a ser jovem. Quando você chega ao batismo do Espírito Santo, você passa a ir, o teu carretel se enrolar para o lado da vida eterna, de onde você veio, para um corpo transformado, para encontrar com Cristo nos ares. Amém? Então, a Bíblia, irmãos, ela nos convida, eu quero que vocês vão meditando passo a passo, ela nos convida a viver em novidade de vida. Você já leu isso? Devemos viver em novidade de vida, ou seja, cada dia para nós tem que ser um dia novo, tem que ser um dia de expectativa, tem que ser um dia de alegria, porque uma caminhada, irmãos, ela se torna cansativa. E eu vejo aqui muitos irmãos que têm caminhado por muitos anos e não estão cansados. Ali está o irmão Tonhão, tantos outros que eu poderia citar, né? Quantos anos caminhando? E eu pergunto, tem sido cansativa essa caminhada? Pelo contrário, cada dia você se sente mais jovem na fé, cada dia você se sente mais alegre, mais empolgado. Por quê? Porque você encontrou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que te nutre e aquele que faz com que a tua vida se rejuvenesça a cada manhã. E aí a Bíblia diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E a Bíblia diz mais, que nós somos os filhos de Deus, aqueles que esperam no Senhor, somos como as águias, que renovam suas forças, que se renovam, se rejuvenescem a cada dia. Porque veja só, irmãos, uma caminhada ela se torna cansativa, uma caminhada ela se torna enfadonha, quando não existe razão pelo qual está caminhando. Se tem uma coisa cansativa, enfadonha, é você não ter razão pelo que está fazendo. Quantas pessoas que tornam-se mendigos, e você os vê pela rua, e eles caminham de cidade em cidade, às vezes pelas BRs, rodovias, e vão. Outro dia eu vi um documentário de um homem que fazia 60 anos que nunca mais tinha tomado banho. Desde os seus 20 anos, ele optou em não mais se banhar. E tornou-se como um animal, dormindo embaixo de caverna. É alguém que não tinha uma expectativa de vida. E a vida se tornou enfadonha para ele. A vida se tornou algo sem valor nenhum. Para que me lavar? Para que tomar banho? Isso, irmãos, é o natural que explica o espiritual. Se não há uma expectativa no seu coração, esta caminhada vai começar a tornar-se enfadonha, cansativa. E isso vai fazer com que você não preocupe em se limpar espiritualmente, em se preparar, em se encher de Deus. E é aquelas pessoas que vão se recostando pelo caminho e vão ficando ali, vamos dizer assim, cascudos. E a coisa, o tempo parece que não passa mais para eles. Por quê? Não há uma expectativa. Então é necessário que haja uma expectativa. E o diabo, ele procura de todas as formas roubar essa expectativa da igreja.
Seja de uma forma, seja de outra, seja fazendo descrer na palavra, ou seja adiantando algo que é para acontecer, dizendo que já aconteceu, e aí acabou a expectativa. E aí acabou a expectativa. E aí é onde eu dizia para alguém: se você tira a água de um copo, o ar vai tomar o lugar da água. Se você tira a presença de Deus da sua vida, o mundo vai tomar o espaço que Deus ocupava. Então, é necessário nós estarmos sempre conscientes de a cada dia é um novo dia para nós. A cada culto que viemos aqui é um novo culto para nós. Você vem à igreja realmente para agradar a Deus. Você vem à igreja para louvar a Deus. Você vem à igreja para bendizer a Deus. Não é, é dia de culto, de novo vou à igreja. Não, irmãos, é um prazer. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Há um motivo de festa na casa, no coração, quando você começa a se preparar para ir à igreja. Por quê? Porque há uma expectativa. Eu vou à igreja. O que eu vou fazer à igreja? Eu vou ouvir. Deus tem algo para dizer para mim. E quando você está numa expectativa, você afina os ouvidos. Aí você não se levanta para ir no banheiro e voltar, ir ao banheiro e voltar, e tomar água e voltar. Não, você está consciente de uma coisa: eu não posso perder nenhuma palavra só, porque eu esperei a semana toda para estar aqui, para receber algo de Deus, e eu quero saber tudo que Ele vai falar essa noite. Isso é estar em expectativa. Uma pessoa nessa condição é uma pessoa abençoada. Aí você recebe a mensagem nova e você vai... já primeiramente você vai saber o que Deus tem a me dizer aqui. Você não vai abrir ela para procurar encontrar seus pontos de vista, mas você vai abrir do parágrafo 1 até o parágrafo último, lendo e tomando o contexto e o espírito da mensagem, e aquilo alimenta a sua fé. Muitas vezes eu mergulhei na leitura da mensagem que parecia que eu estava lá no culto do irmão Brano enquanto eu lia. Eu creio que aconteceu com você já isso também. Você vai entrando naquela leitura, vai entrando, aquela atmosfera daquele dia, daquele culto te envolve. E tudo pode acontecer quando você está nessa condição. Mas só lê as mensagens, irmãos. Só se preocupa quem tem expectativa. Quem não tem, irmãos, vai se recostando por aí. Então, uma caminhada sem uma expectativa é uma caminhada cansativa. E é uma caminhada enfadonha. E quando não existe razão para caminhar, não existe uma expectativa, então acaba perdendo, não tendo nenhuma expectativa naquela caminhada. Não há razão, não sei por que estou caminhando. Que expectativa há? Nenhuma. É como um mendigo que chegou na casa do irmão Brana, bateu palma, pediu um pedaço de pão. O profeta foi lá, serviu um prato para ele e deu ao mendigo e disse: de onde o senhor vem? Ele levantou os olhos e disse: de lugar nenhum. Baixou a cabeça e continuou comendo. E para onde o senhor vai? Ele levantou a cabeça outra vez e disse: para lugar nenhum também. É uma pessoa sem expectativa, é uma pessoa sem razão, aonde anoitece e dorme, e assim vai caminhando, sem rumo, sem direção, sem nenhum resultado final na caminhada. Mas eu creio, irmãos, que há pessoas esta noite aqui que têm uma expectativa. Por isso você tem passado por problemas, por isso o diabo tem jurado no inferno que vai parar a tua caminhada, e você passa por cima e vai adiante. Por quê? Porque há uma expectativa no teu coração. Aleluias! Glória a Deus! Aí há jovens saudáveis, jovens cheios do Espírito Santo, que guardam sua pureza para o casamento, que andam em ordem pela doutrina, que dão seu testemunho no colégio, porque há uma expectativa, há uma razão, eles sabem pelo que eles estão lutando, mas não havendo essa razão, não há o porquê lutar. Aquele homem, que foi condenado à morte, e o rei chamou ele e disse: eu vou lhe dar uma chance. Então estipulou um percurso para ele e disse assim: você vai fazer esse percurso e vai voltar até aqui onde eu estou, com esse copo de azeite. E se você não derramar uma gota de azeite, você está livre da morte. Mas se uma gota sequer cair, você estará morto. E o rei colocou no percurso coisas para atrair a atenção do homem.
e todo que tipo de atração possível para desviar a atenção dele, para que ele tropeçasse, balançasse o copo e assim derramasse o azeite. E o homem foi, passo a passo, caminhando. E quando ele fez todo o percurso, ele chega diante do rei e apresenta o copo, sem uma gota sequer de azeite derramada. O rei disse: é impossível. Eu não entendo, como você conseguiu? Você não viu aquilo lá? Você não viu aquilo outro que estava ali para te chamar a atenção? E isso, mais aquilo? Ele disse: majestade, eu não vi nada. Mas como você não viu? Eu não vi porque eu estava olhando só para o azeite. Ele tinha uma expectativa, irmãos, a vida dele dependia daquele azeite. Se tu tem uma expectativa, irmão, o diabo pode abanar colorido ou como for, você não vai ter a tua atenção despertada, não. Você tem uma expectativa, você tem uma razão. Haverá paz na casa, haverá paz no lar, porque ambos, a família, o casal, tem uma razão, tem uma expectativa. E aí, irmãos, Abraão tinha uma expectativa, né? Nós falávamos hoje de manhã. E a expectativa era o filho da promessa. E então quando Ló surge ali e começa problemas, Abraão logo chamou e disse: vem cá, não é bom que haja problema entre nós. Se tu escolheres para o norte, eu vou para o sul. Escolheres para a direita, eu vou para a esquerda. Mas tão somente vamos ter paz. Escolha. Olha aqui, Abraão dando o seu direito, porque ele, como pai da fé, ele tinha o direito de escolha. Ló escolheu as colinas de Sodoma, e restou para Abraão o deserto. Mas não tem problema, o Ló tinha uma expectativa, o filho, e ele não podia, irmãos, ter amargura, ressentimentos, brigas, porque isso ia impedir dele ter um encontro com El Shaddai. E a única maneira de ter o filho era encontrar com o El Shaddai, alimentar-se da vida dele e ter sua vida transformada para encontrar o filho. Entende? Quando você tem essa expectativa, irmão, aí você corta a volta para não ter problema, aí você leva prejuízo muitas vezes, mas você mantém tua fé. Você tem paz, como diz a Bíblia: no que depender de vós, tenha paz com todos. Se depender de mim, se depender de você, você tem que dizer assim: no que depender de mim, eu tenho paz. Amém? Então veja só, a expectativa mantém você consciente do fato, da razão pela qual você está lutando. Uma pessoa sem expectativa é uma pessoa sem ações. Nós vamos ver isso em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Versículo 6 ao 9. Olha só, essa escritura aqui me chamou a atenção no final do ano. Inclusive eu iria falar sobre ela na vigília, mas Deus mudou o assunto e nós falamos sobre a expectativa dos dois lados, né? Do lado da noiva, do lado de Cristo. Mas não deixa de estar ligado ao mesmo assunto. E foi o último programa de rádio do ano que eu preguei também, quantos lembram? Em dezembro, nós falamos sobre a parábola da figueira estéril. Veja só, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? Vamos refletir. Olha a tua vida, olha o percurso da caminhada. Tem havido frutos? Frutos pelo qual Deus te chamou para produzir, o fruto de uma mulher virtuosa, de um homem correto. Tem havido fruto que agrada a Deus? Ou às vezes ao contrário, né? E disse ao vinhateiro, verso 7: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta,
por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois mandarás cortar. Quantas vidas sem expectativa e sem frutos, como esta figueira estéril. Mas o dono da terra disse: por que essa árvore está ocupando aí o espaço inutilmente? Corta ela. Mas houve uma intercessão por ela. E é o que o Espírito Santo tem feito por algumas pessoas aqui. Tem intercedido e dito: só mais uma vez. Deixa eu estercar bem, adubar bem. E aí, se não houver frutos, então pode cortá-la. Agora, de que forma Deus aduba a sua vida? Quantos cultos têm sido cultos para remover a terra das raízes e acrescentar adubos? Quantos e quantos? Mover de Deus, que não é outra coisa a não ser resultado da intercessão. Porque a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus, ele intercede com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Mas aí compete a nós, se há expectativa, você aproveita desse adubo, você aproveita desse culto, você aproveita desse mover do Espírito Santo, e você se enraiza mais profundamente, e aí então os frutos vêm. Mas não havendo expectativa, não há razão. Não há, porque a planta, irmãos, para ela produzir, ela tem que se esforçar. Ela tem que forçar suas raízes, sugar o mais profundo possível a umidade da terra, os nutrientes da terra. Mas se não houvesse expectativa naquela planta em produzir, ela não iria se esforçar. Assim é no espiritual também. Lucas 12, versículo 35 ao 40, diz assim: estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Olha o conselho: estejam cingidos vossos lombos. Isso é expectativa. Expectativa de uma viagem. Se alguém diz assim: fulano, vamos comigo a tal lugar, vamos, a que horas? Por volta de tal horário da madrugada eu passo ali. Se você está na expectativa da viagem, a criança especialmente, muitas vezes nem dorme. Nem dorme, a expectativa é muita, o sono não vem. Arruma as malas mais de dia com antecedência. E aí fica ali acordado, caminhando de um lado para o outro, a expectativa da viagem. Quando a pessoa passa ali, basta um toque de buzina, nem basta um toque, porque a expectativa é tanto que você escuta o barulho chegando e a porta já vai se abrindo e você já vai indo de encontro. Mas se não há expectativa, irmão, está dormindo, você buzina, você bate, e você diz assim: ah, que fique, eu falei, eu disse qual a hora ia passar, pode ficar. Você segue o teu caminho, você não está ali para perder tempo com quem não está nem aí. A mensagem intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, Mombrana diz assim, que lá na estação do trem, existe uma luz vermelha, e quando o trem está se aproximando, aquela luz acende, e aquilo é um aviso de que o trem a qualquer hora chega. E o profeta diz: e quando a intermitente luz vermelha acende, ele diz: é hora de largar os sacos de amendoim, os pacotinhos de amendoim que está comendo por ali, é hora, vamos dizer, de parar de olhar para as vitrines, é hora de tomar a mala na mão e ir para a plataforma de embarque, e se certificar se você está com o bilhete da passagem na mão. E o irmão Branham dizia: o intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda está aí, ó.
está aí brilhando, 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 intermitentemente, anunciando que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem. E como está a minha expectativa e a sua? Diante de todos esses anúncios. Quando o último sinal, porque o último sinal antes do filho da promessa vir, foi Elohim revelando o segredo dos corações. Quando o último sinal já tem acontecido também entre nós. Deus, através do seu profeta, revelando o segredo dos corações, cumprindo as Escrituras. Aquilo ali era o sinal da sua vinda. Está muito claro na Bíblia. Que eram coisas que iriam acontecer antes da sua vinda. E foi também para Abraão o que aconteceu antes da vinda do filho do prometido, antes do seu corpo ser transformado. E antes de nossos corpos ser transformados, Deus se manifestou revelando o segredo dos corações. Para que então, a partir dali, você pudesse chegar a receber a vida de Deus, o batismo do Espírito Santo, e poder então ter teu corpo transformado para encontrar com Cristo nos ares, disse o profeta. Mas veja só, estejam cingidos vossos lombos, vestidos, prontos para viajar. Isso é expectativa. Deus está falando conosco esta noite e perguntando como está. Se você chega em casa do serviço, toma um banho e se joga no sofá para ver a novela, para ver o filme, vai lá para alugar um filme na locadora, isso prova que não está na expectativa da vinda de Cristo. Porque jamais uma pessoa que está na expectativa da vinda de Cristo estaria vivendo numa atmosfera de chiqueiro, de imundícia, que essas coisas traz para dentro de casa. Isso prova que não há expectativa. E se não há expectativa, não há frutos. E se não há frutos, não há expectativa, então a caminhada vai tornando cada dia mais enfadonha, mais cansativa. E aí onde muitos vão reclamando, Jesus não vem, há muito tempo dizia que vem. Mas há uma coisa, irmãos, quem está na expectativa está atento a qualquer sinal. A qualquer sinal. E você vê muitos sinais. 2013 foi um ano de muitos sinais. E 2014, vocês verão muitos pela frente, com certeza. Encerramos o final do ano com o primeiro-ministro de Israel visitando Roma e convidando o Papa para uma visita à Terra Santa para 2014. Mas o que é isso? São notícias. Mas para quem está na expectativa e conhece a Bíblia, sabe do que se trata. Porque o irmão Branham diz, quando Roma firmar o acordo com Israel, a noiva não estará mais aqui. E então, o que estamos vendo? As coisas já estão se aproximando para acontecer aquilo que a palavra diz. E o que está causando nas nossas vidas? Então veja, estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Não sabemos a hora nem o dia, mas os sinais mostram. Porque a Bíblia mostra que depois que o arrebatamento acontecer, então Roma vai trair o acordo que fez com Israel. Então nós vemos os sinais, tudo mostrando que o momento da nossa subida está muito próximo. E como nós lemos aqui em Gênesis, vamos voltar a Gênesis outra vez,
capítulo 24 de Gênesis. Vamos ler agora do verso 12 a seguir, o caso aqui do casamento entre Rebeca e Isaque, que é um tipo do casamento de Cristo e a noiva. Você vai ver que primeiro Abraão deslocou um mensageiro para buscar uma esposa para o seu filho. E quando ele foi com a missão de encontrar uma jovem especial. Veja no verso 12 do capítulo 24. Vamos aqui. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu servo Abraão. Eliezer orando, para Deus dirigir a ele a escolher uma esposa para Isaque. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela lhe disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirarei também agora água para os teus camelos até acabarem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 siclos de ouro. Disse: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor quanto a mim. O Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus prosperou o caminho de Eliezer na escolha da esposa para Isaque. Primeiramente, ela foi presenteada com pendentes de ouro, pulseiras, e ela recebeu de bom grado. O título da nossa mensagem é A Decisão Acompanhado de uma Expectativa. Ela podia somente ter recebido aqueles presentes e ficado maravilhada e despedido o homem e dito: não, eu não vou ir para uma terra estranha, fico grata por esses presentes. Mas veja que quando a pergunta foi: irás tu com este homem? A resposta dela foi
algo realmente muito claro. Não foi algo, vamos ver, não, ela disse, irei. Irei. E a partir de então, a partir dessa decisão, uma expectativa tomou controle do coração daquela mulher. E dentro dessa expectativa, irmãos, nada poderia agora desfocar ela do encontro com Isaac. Muitas razões teria as titias, os primos, as primas, para, vamos dizer, mudar a cabeça dela. E dizer, olha, você está indo para uma terra estranha. Você está indo para se casar com um homem que você não conhece. Você não sabe quem ele é. Pensa melhor. Espera mais um pouco. E poderiam mudar, mas a expectativa, irmãos, quando ela tomou a decisão, a expectativa tomou controle da vida dela. Aí nada que viesse contrário a essa expectativa não entrava. Por isso tem que ter cuidado com certas expectativas também. Porque se a pessoa toma uma expectativa pelas coisas erradas, ela não ouve conselho de ninguém mais. A única expectativa que podemos ter é pelas coisas do céu. Aí sim, aí você pode ter e alimentar essa expectativa a cada dia. Soprar sobre ela para que o fogo acenda cada vez mais. E aí você acorda de manhã, como se abre o olho, primeira coisa que você lembra é de Jesus. É de dobrar o joelho e falar com Ele. É de agradecer a Ele pela noite. É de pedir a Ele, Senhor, conduza meus passos por esse caminho. Senhor, me livra dos enlaços que possa haver na caminhada desse dia. Senhor, não deixa eu pecar contra Ti. Você vive uma expectativa. E aí, quando você vive essa expectativa, e o inimigo vem no teu caminho, na hora, irmão, você identifica. Na hora, porque a todo instante você tem diante de você a imagem de Cristo. É como diz o pastor Febroni sobre o casamento. Ele diz, toda mulher deve carregar diante dela a imagem do seu marido. Todo homem deve carregar diante dele a imagem de sua esposa, por onde for. Porque aí quando vier as ofertas do mundo, está ali diante dele a imagem de sua esposa. E a fidelidade é mantida nisso. Quando você tem essa expectativa de Cristo, irmão, nada, absolutamente nada vai ofuscar esse brilho desta fé que você tem. As críticas não vai fazer você baixar a cabeça, derrubar o beiço, e até mesmo faltar culto, porque alguém me criticou por causa da minha saia, por causa do meu cabelo, e o homem, alguém me criticou por causa das minhas atitudes cristãs. Irmãos, você se regozija diante de cada coisa que vem. Quanto mais o caminho estreita, quanto mais as pressões vêm, mais a sua fé é impulsionada para cima. Mais você deseja estar com Ele. Mas se não há expectativa, a decisão já houve, por isso estamos aqui. Mas o tema é decisão acompanhado de uma expectativa. Só isso, dessa forma podemos chegar lá. Porque muitos decidem e vão até um pedaço do caminho e desanimam. Perde a expectativa. E aí, como eu disse, a viagem torna enfadonha, cansativa. Não há razão para continuar. Mas veja que esta jovem, ela disse, eu irei. E o seu irmão, Labão, ele disse, tentou convencer o mensageiro e disse, faz o seguinte, deixa ela mais uns dias aqui, depois ela irá. Irmãos, ela poderia dizer, é verdade, me tomou um tanto de surpresa, que nada, a Rebeca queria ir, porque ela tomou uma decisão e em seguida formou uma expectativa, conhecer o seu amado. Encontrar com Ele, aquele que lhe enviou presentes. Deus tem enviado presentes para nós, tem enviado a cura, tem enviado as bênçãos, tem enviado uma mensagem, tem enviado a revelação, mas há muitas pessoas que só se alegram com o presente. Oh, Ele é maravilhoso, oh, Ele é maravilhoso. Irmãos, mas eu não quero só os presentes, eu quero encontrar com Ele nos ares. Aleluias! Por isso eu estou esperando. Aleluias! Por isso eu estou esperando pela transformação do meu corpo, porque essa é a única maneira de encontrar com Ele. Disse o profeta,
porque o encontro será nos ares, não na terra, disse o profeta, mas antes de encontrar, tem que ter os corpos transformados. E a expectativa do encontro, irmão, te leva realmente a se nutrir de El Shaddai. E conforme você vai se nutrindo, esses nutrientes de Deus vão rejuvenescendo as células do seu lado espiritual. E a sua vida vai ficando cada vez mais jovem. E você vai sendo transformado. Aleluia. Então vamos aqui. Verso 58 que nós lemos para o início do culto. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Olha a resposta dela. 3 letras. Irei. 4 letras. Irei. Irei. Não tem nada mais a dizer. Irei. Não tomou 1 hora para responder a pergunta. Não tomou 20 minutos explicando se for dessa maneira. Vamos ver. Vamos isso. Irei. 4 letrinhas. Pronto, acabado. É uma decisão. E a partir de então, só alimentar a expectativa. Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões, e o abençoaram Rebeca. E disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu entre milhares de milhares, e que a tua semente possua as portas dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaac, olha aqui agora a expectativa do outro lado. São 2 expectativas. Uma da parte daqui, e a da parte de Deus. Como eu disse na vigília, que da parte de Deus, tenho certeza que está no máximo a expectativa. E olha, irmãos, quando alguém está na expectativa de algo, contagia outros. Quando a moça está na expectativa do casamento, envolve a família, envolve os amigos. Lá no céu, a expectativa já envolveu a todos. E se do lado de cá há uma expectativa, a hora aqueles que te envolvem têm que estar empolgados também. O profeta diz que os anjos contemplam a nova Jerusalém extasiados. Aleluia! Boquiabertos, sem palavras. Todos aqueles anos olhando para a entrada da cidade, quando ela vem, quando ela chega. Há uma expectativa lá, mas do lado de cá tem que haver também. Mas o diabo está trabalhando, vocês sabem. Para muitos não há mais Nova Jerusalém, para muitos já não existe mais. Por isso vai ficando, não havendo mais expectativa, e vai desvirtuando para outros pontos intelectuais. É verdade. Mas Abraão não tinha nada a ver com intelectualidade. Ele tinha a ver com 3 passos: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então, corpo transformado para o fim. Essa é a caminhada hoje. Se você passar por isso, irmão, pode não entender mais nada, mas o teu corpo começa a ser transformado. Roubar a tua expectativa, porque isso vai te fazer infrutífero. É verdade. Aleluia. Eu preguei aqui uma mensagem: importa que haja nascimento. Verdade. Quando o diabo soube que havia uma promessa para os filhos de Israel de uma terra, ele foi logo, irmãos, no ponto principal. Se não nascer mais ninguém, não haverá geração para entrar nessa terra. Ele não preocupou no momento da gestação, da concepção, né? Ele não preocupou em nenhum momento. Ele disse para as parteiras assim, você lê a Bíblia e diz assim: na hora do parto, na hora do nascimento, se for menino, nasce. É isso que o diabo está preocupado. Ele não está tanto preocupado se você pertence à mensagem, ele está esperando lá no nascimento. Não deixe que haja nascimento. Enche a cabeça somente de conhecimentos,
intelectuais torcidos da Bíblia e da mensagem. E não havendo nascimento, não há batismo do Espírito Santo, porque o nascimento traz vida. Não havendo nascimento, não há vida. Não havendo vida, não há corpo transformado. Não havendo corpo transformado, não há encontro com ele nos ares. Mas nós estamos caminhando por esse caminho. Há uma expectativa em meu coração. E veja só, Rebeca disse: eu irei. Já subiu os camelos e vamos embora. E o Isaac saiu para orar. Uma expectativa. Eles vêm por esse caminho aqui. Ele ficou esperando ali. E lá, de repente, ele levanta os olhos. E vem aquele grupo caminhando. O coração de Isaac começou a acelerar mais forte. Rebeca de longe avistou aquele moço. Ela nunca tinha visto ele. Mas algo não deixa o coração do eleito ser enganado. Algo lá dentro disse: é ele. E a expectativa era tão grande no coração dela que ela olhou para o moço e disse: quem é aquele que eu vejo vindo ao meu encontro? Eu vejo no campo. Aí Eliezer disse: aquele é o meu Senhor Isaac. Ele nem bem acabou de falar, saltou do camelo e saiu correndo no encontro dele. Havia uma expectativa. Aleluia. Olha só, Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Aleluia. Você está nessa expectativa? Aleluia. Vamos ler aqui, vamos encerrar na mensagem Abraão e sua semente depois dele. Veja só o que diz o profeta de Deus. Um momento, vamos encontrar aqui. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, como nunca tinham sido transformados antes. Agora nós todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados no rapto. E nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. E serão. Não terão apenas de voltar a ser homens jovens e mulheres jovens, mas terão que ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram que ser transformado de uma maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve que ser transformado para receber o filho prometido, depois de ter sido justificado, santificado, cheio do Espírito Santo, chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio dele, e então seu corpo foi transformado para receber o filho prometido. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados, e agora o que? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que Jesus fez antes dele partir com a promessa. E qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isso, ou ele nunca receberia o filho. E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para encontrar com ele. Não podemos encontrar com ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com ele. Ele é o filho por vir, o filho prometido, amém? Nós temos procurado por ele agora por centenas de anos, e ele virá algum dia. Mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, posicionamento de filho, manifestação do Espírito. Agora, o que? A transformação de corpos para o rapto. Se há essa expectativa, haverá uma transformação para nós. Haverá esse encontro. Que encontro glorioso! Que coisa maravilhosa foi
para Rebeca quando encontrou com seu amado. Lá estava ele na expectativa. Foi ao campo. Daqui uns dias ele vem pelo caminho nos ares nos esperar. E nós, nessa grande expectativa, subiremos. E encontraremos com eles e vamos para as bodas do Cordeiro. Mas a advertência de Deus essa noite é o seguinte: se você não vive essa expectativa, tua caminhada vai ficar cansativa, vai tornar-se enfadonha, e você vai desanimando. Você vai, como eu disse do homem, né, que parou de tomar banho. Por quê? Perdeu esperança da vida. Alguma decepção tomou conta da vida dele. Mas tem uma coisa, irmãos: não há decepção para aqueles que estão olhando para Deus. Se você olhar para o homem, você pode se decepcionar e perder a expectativa. Se você olhar para a igreja, se você olhar para A, para B ou para C, mas Deus nos chama para olhar para Deus. Olhe para Ele, mantenha os seus olhos fixos. Rebeca não olhou para Labão, seu irmão, não olhou para a mãe, não olhou para parentes, para amigos, para nada. Ela tomou uma decisão, e a decisão foi acompanhada por uma expectativa, e aquilo levou ela de encontro ao Isaac. E nada poderia parar ela no caminho. Nada, absolutamente nada. Vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos fechar nossos olhos sobre o solo musical. Eu quero que cada um, não quero emocionar a ninguém, mas eu quero que o Espírito Santo te conscientize nessa noite a você olhar para dentro de si e ver se você está vivendo a expectativa da vinda de Cristo. Se não está, é hora de você se colocar na presença de Deus. É hora de você parar com atitudes erradas. É fácil você tirar a temperatura e ver se está vivendo a expectativa ou não, pelas atitudes que você tem. Que provava que Rebeca estava na expectativa de encontrar Isaac foi sua atitude. Pensa para uma jovem cavalgar por aqueles desertos, queimando do sol, não havia protetor solar como temos hoje. Mas nada disso impediu ela de ir em encontro com seu Isaac. A atitude dela provava que ela estava em expectativa. Agora, se alguém consegue ficar em casa no dia do culto, consegue ficar em casa nos cultos de oração, a expectativa está num nível muito baixo. Você deve se examinar, se corrigir, porque quem sabe 2013 para muitos foi o tempo da intercessão, como lemos aqui em Lucas, quando o dono da vinha disse: corta essa árvore. Todo ano vem buscar fruto nela, não encontra. Nós só ocupando espaço. Mas a intercessão falou algo e disse: deixa, eu vou cavar ao redor, vou estercar bem, adubar, e se não produzir fruto, aí sim o senhor pode cortar. Eu não sei, mas quem sabe Deus deu mais este ano para você produzir frutos, mudar suas atitudes, parar com essas atitudes indevidas. Feche seus olhos, o Espírito Santo está falando. Aleluia. Com atitudes indevidas, casais vivendo com atos sodomitas. Isso não é atitude de quem está na expectativa do rapto. Jovens alimentando suas mentes com imundícias, pornografias, e a internet está cheia de tudo isso. Mas compete a você ter domínio, e se tem uma expectativa, ela dominará as paixões da carne. De olhos fechados, eu quero dar a oportunidade para você que reconhece que Deus falou contigo, coisas têm que ser mudadas,
Acertos têm que ser feitos. Às vezes vai protelando, aquilo vai ficando, vai se enraizando, aquele pecado, aquele erro inconsertável. Ah, mas se eu acertar, eu tenho medo, o que vão pensar de mim? É melhor você vermelhar o rosto. É melhor, como dizia no programa hoje, alguém pode dizer, mas se eu acertar meu erro, minha esposa me deixa, meu marido me deixa, é melhor ser deixado por alguém aqui do que ser deixado por Cristo. Todos de olhos fechados. Se você deseja levantar a sua mão para Deus, dizer, tu falaste comigo, Senhor. Minha vida não tem sido uma vida de expectativa. Tenho amado as vaidades, tenho amado, tenho suspirado pelas coisas de Sodoma, mas estou aqui, Senhor, e eu quero que este ano seja um ano de frutos na minha vida. Deus está vendo sua mão levantada, Deus está vendo as lágrimas do coração de pessoas, e Deus responderá segundo a altura do toque da tua fé para com Ele nesta hora. Há mais pessoas que querem levantar a mão e dizer, Senhor, lembra de mim. Eu não posso ajudar a você, sou um homem como você, mas Ele pode, e Ele está aqui para tocar isso em você. Toque nas vestes dele, fala com Ele, propõe em teu coração. Não fique protelando, dizendo, ah, mas é tanta coisa, a hora que eu mudar, eu tenho que mudar tudo. Se você não inicia, você nunca conclui. Começa pelas coisas mais simples e vai ampliando as mudanças na sua vida. Eu dizia para alguém hoje, se você não consegue orar 30 minutos, divida os 30 minutos em 6 vezes durante o dia, então, e ore 5 minutos a cada vez. 5 minutos pela manhã, 5 minutos mais depois, 5 minutos ao meio-dia. Vai orando. No final do dia você orou os seus 30 minutos. E isso vai aquecendo a sua fé. E daqui a pouco você vai ter uma tirada só de oração de 30, 40 ou 1 hora ou mais. Mas se você não inicia, você não alcança. Deixa a razão de lado. Deixa o que você pensa. Precioso Deus e eterno Pai, eu sei que o Teu Espírito Santo falou conosco essa noite, essa tarde, e há muitas mãos que levantaram para Ti, e eles estão dizendo, Pai, eu preciso tomar atitudes diferentes, eu preciso essa expectativa dentro de mim. A decisão em servir a Ti já tenho, mas preciso expectativa acompanhando a decisão, como acompanhou a decisão de Rebeca. Pai, toma essas mãos, pois eu oro a Ti agora e peço que o Senhor possa adubar bem essas raízes e que eles possam sugar esse nutriente e produzir os frutos pelo qual o Senhor os chama. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue vertido do Calvário, toma essas mãos, Pai, pois eu oro para Ti agora, como servo do Senhor, confiado no Teu sangue. Através do Teu sangue eu chego a Ti e intercedo por meus irmãos. Conceda-lhes vitória, Pai. Conceda, Pai, mudança de atitudes, pensamentos. Oh Deus, ajuda meus irmãos, que eles comecem a orar, comecem a ler a palavra, comecem a jejuar, a dedicar mais a Ti, meu Pai. Nossos moços, nossas moças, nossos velhos, todos, meu Pai, cria essa expectativa em nossos corações, Pai, e nos dá força para alimentar isso a cada dia. Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo. Toma essas mãos agora, Pai. Receba, meu irmão, minha irmã, a sua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, eu os entrego e os encomendo a Ti agora, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amplia agora esta palavra, Pai, no coração da Tua igreja, no coração do Teu povo,
É o que eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Assim coloco em tuas mãos esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ainda de olhos fechados, eu gostaria de dar a oportunidade, se alguém que deseja aceitar a Jesus como teu Salvador, peço à igreja que ore comigo agora em espírito, porque esse é o momento que o diabo trava uma batalha para segurar as pessoas. Ele não quer perder. Mas alguém que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador, você ainda não é batizado, não é batizada, gostaria de você levantar a mão e dizer: ore por mim, eu quero começar essa caminhada, quero começar esse ano no caminho do Senhor. Alguém entre nós que gostaria de tomar uma decisão por Cristo? Alguém que está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor? Você vê que a hora já está quase se esgotando, o tempo da tua oportunidade. Você não quer ficar para a tribulação. Levante sua mão e diga: lembra de mim. Pode levantar a sua mão para Deus. Não olhe para frente pensando nas dificuldades que você terá para vencer, mas olhe para Ele, que dará graça para você vencer. Somente levante sua mão e diga assim: eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Não importa por onde eu tenho passado, não importa quão atolado eu esteja no mundo, no pecado, eu creio que Jesus pode, que Ele é a minha vitória. Você quer levantar a sua mão? A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não espere pelo outro, pela esposa ou pelo marido. Faça a tua decisão. E aí, essa tua decisão vai incentivar o outro. Estou esperando, se alguém levante sua mão e diga: ore por mim, mesmo lá no seu assento onde você está. Alguém levante sua mão bem alto para que eu veja. Há uma mão ali atrás, a outra mão. Há mais alguém? Duas mãos que se levantam. Você não quer acompanhar essas vidas e dizer: Senhor, lembra-te de mim também agora, porque eu quero retornar. Se essas pessoas desejarem vir ao altar e receber a oração por imposição de mão, você pode vir. Estarei orando por você. Mas se você deseja ficar aí mesmo, no seu banco, não há problema. Deus responde a oração daqui mesmo. Precioso e eterno Deus, tuas mãos se levantaram para ti. Eles estão conscientes que precisam acertar as vidas contigo. E eu oro agora diante de ti. Toma essas decisões, Pai. E agora aqueça a alma deles. Acenda esse fogo, Pai. E que eles não sosseguem enquanto não chegarem àquele nível que o Senhor espera. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor amplie essa decisão e os ajude a caminhar e voltar à comunhão, acertar o que tem que ser acertado, falar com o ministério, que eles possam ter a vitória, Pai. Pois assim eu lhe peço. E por aqueles que não levantaram a mão, mas estão afastados, eu ainda rogo a Ti, Pai, dê mais uma oportunidade. Trata com eles, que eles voltem para casa pensando, analisando, e que a Tua palavra possa trabalhar no coração deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Você que levantou sua mão, eu te digo: vá à frente. E você que não levantou sua mão, uma coisa eu quero lhe dizer. Eu não costumo insistir muito, mas eu senti uma certa insistência. Deus está falando com alguém. E você não se faça surdo, você que está afastado. Não se faça surdo ao chamado de Deus. Porque chega a hora que Deus chama pela última vez. E Deus está falando com alguém para que tome uma posição por Deus.